O que então é o famoso ápice? Em qual momento acontece o ápice? Como eu identifico? O que é esse nome? O que acontece quando nós identificamos o ápice? Vamos lá. Aqui estamos de volta com a nossa régua. Vamos relembrar então a sequência de um ciclo menstrual, correto? Saímos de uma fase, o nosso primeiro dia do ciclo se inicia lá na nossa menstruação. Passamos por um período pequeno de PBI. Logo depois desse PBI, nós temos a fase que se inicia com a fertilidade. Identificamos o ápice, contamos 1, 2, 3, estaremos infértil até a próxima menstruação. Nós vamos focar na nossa live de hoje nessa parte aqui. No dia X, marcado com o ápice, e no dia 1, 2 e 3. Vamos comentar sobre esses 4 dias aqui. O ápice, então, é o dia de maior fertilidade. É um dia onde tem um aumento muito grande de hormônio, que você vai ficar com a sensação tão escorregadia e que você vai identificar o ápice. O dia ápice, ele é o dia mais provável da sua ovulação. Se a ovulação não ocorre no dia ápice, ela vai ocorrer dentro do dia 1, do dia 2 e o dia 3 é o dia de margem de sobrevivência do óvulo. Nós sabemos que a ovulação, o óvulo, depois de ser liberado, depois de acontecer a ovulação, ele tem uma sobrevivência de até 24 horas. Então, se você identificou se a tua ovulação foi no dia ápice, nós temos o dia 1, como o dia 2 e 3 como margem de sobrevivência, e assim por diante. É aí que traz a nós essa confiança e a eficácia do método. Porque pra gente identificar a ovulação propriamente dita, só com exames semanais de ecografias, por exemplo, que as mulheres conseguem identificar a ovulação. Mas não, aqui no método de ovulação Billings, você consegue saber o dia exato que acaba a sua fertilidade, a partir do dia ápice, a partir dessa alteração hormonal. Então é o aumento de um hormônio, acontece a liberação do folículo e cai. Então é o aumento de um hormônio e a queda dele mesmo. É a partir daí que nós identificamos o ápice. Quando nós iniciamos o nosso período de fertilidade, nós saímos de um momento onde estávamos seca, nada, ou talvez um PBI de fluxo, mas uma sensação muito menor, e é como se fosse de verdade uma caminhada. Que caminhada? Dia após dia, de coisas diferentes, de sensações diferentes. Olha só, a Rosângela falando que tá me acompanhando e que aprende muito comigo. Que legal, viu? Fico muito feliz. Então, o nosso período de fertilidade é um caminho, é um desenvolvimento para que aconteça a ovulação, a liberação do folículo, e a partir daí nós contamos 1, 2, 3, que é a margem de sobrevivência desse óvulo. É onde acontece a chance de ter uma ovulação, a fecundação desse óvulo para ter uma gestação. Se o teu objetivo é espaçar uma gestação, você não vai ter relação em nenhum dia do período fértil. Isso incluindo o dia ápice e os próximos 3 dias. Então, o dia ápice é o pico, é o maior dia de fertilidade que a mulher tem. Gente, muco cervical é uma piscina para o espermatozoide. Pensa só, para que o espermatozoide consiga se locomover, é o muco cervical que vai ajudar esse caminho. É o muco cervical que vai ajudar o espermatozoide, talvez até se fixar ali nas criptas cervicais, para que ele espere o dia da ovulação. Então, o dia ápice, que é um dia onde a cervix está totalmente aberta, eu vou ver se eu acho aqui pra você, pego pra vocês aqui uma ilustração da cervix. Olha só. A ilustração da cervix, de como ela fica no dia ápice. Como ela tá totalmente aberta e com a passagem pro espermatozoide passar, muito fácil. Aqui, achei.
Então a passagem na cervix, ela está totalmente aberta, olha só. Vou mostrar pra vocês aqui, então, como fica a cripta cervical, nossa cervix, ao decorrer do ciclo. Olha só. Lá no início, então, a cervix está com sangramento. Ó, essa daqui é a cervix, tá, gente? Então, a cervix está com sangue descendo a menstruação. Quando o sangue começa a sair, a cervix ainda tem caminhos aqui, ó, pro espermatozoide, olha só. Para o sangramento. Olha só. A cervix está aberta. E aqui, ó, no dia ápice, marcado como 0, olha lá. A cervix fechadinha. Bem fechadinha a cervix. Desculpa, a gente falei que é sangramento, mas não é não. Aqui é como se fosse muco esse vermelho, tá? Então, olha só. A cervix está bem fechadinha. Ela vai, ó, vai abrindo aos poucos, tá vendo, ó? Até com que ela fique bem aberta, olha só. Esses caminhos aqui que a gente vê são o muco cervical, é a ação do muco cervical na cervix. Então, o espermatozoide aqui é o caminho perfeito pro espermatozoide. Olha só, de verdade, é o caminho perfeito pro espermatozoide passar, entrar. E quando você tá lá no início da sua fertilidade, olha só, tem um pouquinho de caminho, o espermatozoide consegue entrar e se fixar nas criptas aqui, ó, e sobreviver até o dia da ovulação. Então, no nosso dia ápice, a nossa cervix está totalmente aberta, que é o ponto esperando a ovulação, esperando o espermatozoide entrar e fecundar o óvulo. Quando acontece esse dia ápice, aconteceu a ovulação, a cervix começa a fechar também aos poucos até estar totalmente fechada. Viram só como é lindo, né? Essa dinâmica que acontece no nosso corpo. Então, no dia ápice é o dia maior de fertilidade. As mulheres que estão tentando engravidar, se você está tentando engravidar faz bastante tempo e não consegue, uma dica que eu dou pra vocês é, no início da fertilidade, você tá com a cervix pequenininha às vezes, não tão aberta. O correto é esperar o dia ápice, para que no dia ápice, aonde a piscina tá ali, ó, pronta, esperando o espermatozoide chegar, ele chega com mais facilidade, tenha muco suficiente, todo o muco ali, alimentando, selecionando a qualidade do espermatozoide. Então, o dia ápice é o dia maior de fertilidade. Coloca isso na tua cabeça e não se esquece, tá? Olha só, uma pergunta. Mas como você escolhe os dias... Não entendi a sua pergunta. Não entendi. Reformula melhor que a pergunta que eu não entendi. Todos os meses consigo identificar ápice? Esse mês não consegui. Por quê? Vamos lá, gente. Agora, como que você identifica o ápice? Logo depois eu vou postar aqui um texto sobre o que é o dia, ou como fazer as tuas anotações, o que você vai fazer, tá? Então, assim, ó, como que você vai identificar o teu ápice? Você tá vindo de um padrão de PBI, esse padrão de PBI muda. Mudou o padrão de PBI, você vai iniciar o período de possivelmente fértil. Esse caminho o padrão de fertilidade é um padrão que está em constante mudança, ou seja, é um dia diferente do outro e caminhando para a sensação de escorregadia. A Má fez uma pergunta ali, ó, perguntando se a sensação escorregadia é o ápice, é o último dia de sensação escorregadia, é isso mesmo. Então, a partir do momento que começa esse desenvolvimento, você começa a observar todos os dias de sensações diferentes, chegou no dia ápice, o ápice vai ser o último dia de sensação escorregadia, seguido de uma mudança brusca. Então pega papel e caneta aí que eu vou te dar 4 passos de como identificar o ápice. Esses 4 passos você não pode esquecer.
São os passos principais para que você identifique um ápice com eficácia, certo? Pegou papel e caneta aí? Primeiro, mudança de PBI. Ou seja, você tá vindo de um PBI e esse PBI muda. Mudança de PBI. Segundo ponto, um padrão em desenvolvimento. Você vai ver vários dias de coisas diferentes. Terceiro, sensação de escorregadia. Quarto, mudança brusca para não mais escorregadia. Esses são os 4 pontos que você precisa ter em mente de como identificar um ápice. Isso é padrão para todas as mulheres. São esses 4 pontos que você precisa saber para identificar um ápice de forma correta, certo? O segundo, vamos lá. Primeiro passo, mudança do PBI. Segundo passo, padrão de desenvolvimento. Ou seja, um dia diferente do outro, seguindo para algo escorregadio. Terceiro, sensação escorregadia. E quarto, mudança brusca para não mais escorregadia. Viram só? É a partir daí, desses 4 pontos que nós marcamos no gráfico como um dia X, o último dia de sensação escorregadia. O dia 1 vai ser o primeiro dia de mudança brusca para não mais escorregadia. Você identificou o ápice com o tom 1, 2 e 3. O nosso período fértil se inicia no 4º dia. Toda essa fase aqui, se encerra no 4º dia após o ápice. Vamos às perguntas? Se não fiquei escorregadia esse mês, será que aconteceu o ápice? Aqui nós temos algumas situações como mulheres que não conseguiram identificar porque não prestaram atenção naquele ciclo. Mulheres que realmente não tiveram a sensação de ápice, então nós não identificamos o ápice, não identificamos uma ovulação. Tá? Ideia é que cada mulher vai ter o seu padrão. Cada mulher vai observar, vai se conhecer e vai compreender como é a sua fase. E é a partir daí que você vai ver esses 4 pontos no seu gráfico. Essa fase de desenvolvimento não precisam ser 7 dias. Mulheres com ciclos curtos, por exemplo, ela tem esses dias de fertilidade de às vezes 4, 3 dias. Então não é uma coisa que você precisa ver assim, uma semana inteira de desenvolvimento. Não. Você é a única. Então você vai identificar o que é o teu período de fertilidade, como que é o teu padrão de fertilidade, certo? Às vezes sinto uma sensação de descendo algo por 3 dias. É a ovulação os 3 dias? Gente, sentir descer algo é muito difícil dizer isso. Sentir descer algo. Tá, mas o que teu gráfico tá dizendo? Esse sentir desse algo é o quê? Úmido, molhado, escorregadio? Presta atenção nos 4 pontos que eu passei pra vocês. Como que a ovulação, gente, você vai ovular uma vez só no ciclo. Você não vai ovular 3 vezes, 4 vezes no mesmo ciclo. A ovulação é um dia só. Que você vai definir o dia da ovulação a partir do dia ápice. Certo? Não adianta você falar assim, ontem tava molhada, hoje úmida, amanhã escorregadia, mudança brusca. Não é só assim. Gente, peguem o gráfico de vocês, olhem, pensem no que esse gráfico tá acontecendo, no que ele tá mostrando. Converse com o seu gráfico de anotação. Eu sempre falo isso para as mulheres e o maior defeito das usuárias do método hoje é elas quererem que as instrutoras peguem o gráfico delas e falem, você ovulou aqui, que você pode ter relação aqui, não. Mas é você, mulher, que precisa conhecer o teu ciclo. Então, antes de você ir tirar as suas dúvidas com a sua instrutora, pegue o seu gráfico e pense, o que esse gráfico de anotação está me dizendo? Pelo curso que eu aprendi, aqui pode ser a fase de PBI. Por que essa fase de PBI? Porque ela tem isso. Converse você e o seu gráfico para você entender o que é você. Não, eu tô em dúvida nesse PBI porque aconteceu isso, aquilo. Então eu vou perguntar pra minha instrutora. Entenderam? Entenda você o que tá acontecendo para quando você for perguntar à sua instrutora o que é aquilo, você sabe explicar. Eu vejo mulheres que elas chegam para os atendimentos, às vezes, elas não conseguem explicar o que está escrito no gráfico delas.
Isso é um erro muito grande. Então, olhe e analise. Você, mulher, é a protagonista do seu ciclo. Você é mulher que precisa do conhecimento da sua fertilidade. Nós, instrutoras, estamos aqui para te auxiliar nesse conhecimento, revelar a você a sua fertilidade. Mas a protagonista do ciclo menstrual, a protagonista da fertilidade é você. Então, converse com o seu gráfico de anotação e se conheça. E use de nós, instrutoras, para te auxiliar nesse processo. Certo? Já estamos no final dessa live. Vamos a algumas perguntas? Olha só, tomei um bloqueador de menstruação como tratamento de endometriose. Ao parar, quanto tempo o ciclo volta ao normal? Bem difícil, tá? Bem difícil de dar uma resposta, porque eu não entendo a tua história no geral. Então, por que você precisou tomar um bloqueador de menstruação? Você bloqueou o ciclo inteiro. Esse não é um tratamento talvez eficaz, tá? Comecei o MOB há 3 dias. Em geral, quanto tempo eu aprendo todas as fases? Ótima pergunta. Ótima pergunta. Deixa eu só ver aqui qual que foi o nome da pessoa. Comecei o MOB. Gente, depende muito da dedicação de vocês, tá? Depende muito de como você vai se dedicar pra estudar o método. Tem mulheres que conseguem compreender todas as fases logo no primeiro mês, no segundo mês. Cada mulher também é única até na forma de aprendizado. Então não coloque datas. Você está aprendendo. É um processo, tá bom? Mulher depois dos 40, tem ápice normal todo mês? Gomes fez a pergunta. Olha só, depende de como tá a fertilidade dessa mulher, tá bom? Eu conheço mulheres com 40 anos ainda tem um ciclo normal e mulheres com 40 anos que já está na menopausa. Então, primeira pergunta é, a mulher de que você está falando, ela tem sangramentos regulares? Nos exames anuais que ela faz, ainda está sendo identificado ovulações? Anotações no gráfico que a gente vai conseguir identificar se essa mulher que você está perguntando exatamente, ela tem ou não ápice regular e qual fase ela tá vivendo, tá bom? O meu PBI é de mudança, PBI de fluxo, né, você quer dizer. Tenho relação um dia sim, outro não, até as mudanças começarem. E dá certo, eu não engravido, mas fico com medo. Mas se você tem PBI de fluxo e tem relação na regra 2, é isso mesmo, tá certo? Você não vai engravidar se você estiver aplicando a regra correta. Vamos lá. Após a menstruação, pode ter relação na semana de PBI antes do período fértil? Sim, se o PBI for definido, e regra 2 e 3 você vai usar. Bia, faz 15 dias que parei com o anticoncepcional. Como consigo identificar meu ápice sem menstruar? Primeira coisa que chega, gente, é a fertilidade, não a menstruação. Muita gente se confunde nesse ponto, achando que primeiro vai menstruar para depois identificar a menstruação. Então preste muita atenção nessas situações, tá? A última pergunta: se está em evolução para o ápice e aparecer um dia só de PBI no meio, pode reconhecer ápice quando chegar a escorregadia? Pode sim, tá? Porque o que acontece? Pode ser que você estava no processo de desenvolvimento, esse desenvolvimento parou por algum motivo e foi outro folículo selecionado e ovulou, tá? Então pode acontecer essa situação sim. Meninas, nossa live de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Então depois manda lá nos stories pra mim se você gostou ou não da live de hoje, pra que a gente possa sempre fazer mais e trazer sempre mais conteúdo pra vocês, tá bom? Se eu não respondi a sua pergunta, corre nos stories que tem caixinha de pergunta lá, eu posso te responder hoje até o final do dia, tá bom? Beijo, meninas, tenham uma ótima terça-feira, Deus abençoe, até mais, tchau, tchau.